Por favor, pastora Lídia vai trazer a palavra. Pastora Lídia, na segunda-feira, aprove ao Senhor levar a sua mamãe para a glória, a mamãe da pastora Lídia. E ontem a pastora me mandou uma mensagem, a pastora Lídia me mandou uma mensagem, e eu já estava me preparando para rendê-la aqui, né, para trazer o sermão de hoje. E no final da mensagem que a pastora Lídia me passou, ela disse: pastor, pode contar comigo amanhã, que eu estarei ministrando a palavra. Eu creio que Deus quer derramar alguma coisa sobre o meu coração para compartilhar com a igreja. E eu louvo a Deus pelo coração da pastora Lídia. E só dela estar aqui hoje para nos ministrar, só dela estar aqui já ministra ao nosso coração algumas coisas. Certamente, eu já estava me preparando para rendê-la, e ela teria aí toda a justificativa de ficar em casa hoje. Mas ela entendeu onde Deus queria que ela estivesse. E mais do que isso, entendeu os propósitos e os desígnios do Senhor. Então, só dela estar aqui já nos inspira. E eu não tenho dúvida que o que Deus colocou no coração dela transbordará e atingirá o nosso. Amém? Pastor. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí de casa. Como o pastor disse, né? E como todos sabem, né? Pelo menos os daqui da igreja, né? Que segunda-feira o Senhor recolheu a minha mamãe para a glória. E eu pensei, né? Eu acho que eu não vou na igreja não, né? Não sei, mas ali o Senhor trouxe o conforto dele, o consolo dele, e o que o Senhor colocou no meu coração tem a ver com isso. E o tema dessa mensagem, a qual o Senhor me deu, chama Uma Vida de Propósito. Amém? O Senhor começou a me trazer essa ministração na semana passada. Eu estava passando pelo processo de entrega da minha mãe. E entregar ela para Deus e deixar que a vontade do Senhor reinasse em nós e através de nós, né? E ali o Espírito Santo começou a me trazer algumas renúncias, algumas memórias, e me deu essa palavra. Amém? Que o seu coração esteja aberto para receber o que tem no coração de Deus. Amém? Que o nosso coração esteja aberto para receber o que está no coração de Deus. Porque eu também tenho certeza que enquanto eu estiver aqui, sendo usada para ministrar vocês, o Espírito Santo também está ministrando meu coração mais uma vez. Amém? Igreja, antes da gente ir para a palavra, eu queria que você fechasse seus olhos, né? Todos vocês aqui da igreja, você que está em casa nos assistindo, que fechasse seus olhos e que orasse junto comigo agora. Pedindo para que o Espírito de Deus tenha total liberdade no meio de nós, que só Ele reine, só Ele governe, que toda a honra, que toda a glória seja a dEle, somente dEle. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui para te glorificar, eu estou aqui para te exaltar, eu estou aqui, Senhor, não só para entender o que o Senhor quer, mas para atender tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido. E por isso, Pai, eu te peço nesta noite, me usa como um vaso nas tuas mãos, me usa como instrumento nas tuas mãos, para refletir, Senhor, a glória do Senhor, para manifestar a glória do Senhor, que o meu eu caia por terra, que o meu eu diminua mais e mais, e que só o Senhor cresça e apareça. Senhor, em nome de Jesus, que através da palavra de hoje, muito Teu Espírito Santo venha nos ensinar o que é ser um exemplo, o que é renúncia, o que é viver para Ti, o que é ter uma vida de propósito, Senhor. Nos tira, Senhor, nos tira do nosso conforto, nos tira das nossas religiosidades, nos tira dos nossos medos, nos tira, Senhor Jesus, de olharmos para trás, mas que o nosso olhar esteja
estejam em Ti, que a nossa vida esteja em Ti, totalmente em Ti, Pai. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, que os corações possam estar abertos para receber aquilo que vem do Teu coração. E em nome de Jesus, que nós venhamos entender o que é ter uma vida de propósito. E que toda a honra, que toda a glória e todo louvor seja dado a Ti. Que só o Teu Espírito tenha total liberdade e legalidade no meio de nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, queria convidá-los a abrir comigo a sua palavra no livro de Mateus, capítulo 26, amém? Nós vamos ler o versículo do 36 ao 56. Amém? Diz assim, ó. Então chegou Jesus com eles um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e lhe disse: dormi agora e repousai? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu te saldo, Rabi, e beijou-o. Então, porém, Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão sobre Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a sua espada, porque a todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora orar ao meu Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirão as escrituras que dizes que convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, como em espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto a vós, ensinando no templo, e não me prendestes? Mas tudo isso aconteceu para que se cumpriram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Amém? Queridos, meu Deus, quando eu li essa passagem de Jesus no Getsêmani, eu pensei: Senhor, o que eu estou passando não é nada diante do que Jesus passou. E eu queria, igreja, de verdade, encorajá-los
assim como o Senhor me encorajou através dessa passagem, a nos espelharmos em Jesus, a colocar nossas esperanças no Senhor. E se tem alguém que nós temos que seguir um exemplo, esse exemplo aqui é Jesus. Esse texto que nós lemos fala sobre um momento que Jesus estava vivendo. Um momento de muita angústia, de muita renúncia, aonde Jesus estava prestes a ser entregue para ser julgado e crucificado. E Jesus, ele nasceu com um propósito, ele viveu debaixo de um propósito, ele morreu debaixo de um propósito, e ele ressuscitou para cumprir um propósito. E Jesus, ele tinha todo o poder, ele tinha toda a autoridade para mudar este cenário, né? Mas ele escolheu se submeter à vontade do Pai e viver o propósito e permanecer no propósito. A primeira coisa que mais me chamou a atenção nessa passagem foi uma vida de submissão. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso. Jesus, Filho de Deus, aquele que veio para nos resgatar, aquele que se passou, né? Sofreu todas as nossas dores para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quando Jesus está passando no Getsemane, Jesus está vivendo um momento de grande angústia, um momento de muita dor. No entanto, que ele vai para lá, ele leva Pedro, ele leva os 2 filhos de Zebedeu para quê? Para que orassem com ele, para que o ajudassem, para que aquele momento fosse talvez mais confortável, que ele recebesse o consolo do Senhor, que ele recebesse talvez uma direção, ou que até mesmo aquela situação poderia mudar através da oração, através daquele momento. Mas independente de qual fosse dessas circunstâncias, Jesus se submeteu em fazer a vontade do Pai. Quando ele chega para orar, ele fala: Senhor, se possível, se for da tua vontade, o Senhor afasta de mim este cálice. Mas ele não colocou os seus interesses, ele não colocou a sua vontade, ele não colocou opções para Deus. O Senhor poderia fazer assim, o Senhor poderia fazer desta forma. Não. Ele deixou que a vontade de Deus prevalecesse. Pai, eu estou aqui. Se for da tua vontade, o Senhor me livra. Mas se não for, eu me submeto em cumprir a tua vontade. E quantas vezes, né? Nós, diante de algumas circunstâncias, diante de algumas renúncias, diante de algumas perdas, nós queremos colocar para Deus, diante da nossa dor, diante da nossa angústia, diante do nosso sofrimento, nós queremos apresentar para o Senhor uma opção para não se submeter em fazer a vontade dEle. Mas hoje, querido, eu quero te encorajar a não ir para esse caminho, a não pôr opções para você se livrar de se submeter na vontade de Deus. O Getsemane foi um lugar onde Jesus sofreu, onde Jesus ali foi esmagado, matou a sua carne. Mas ele permaneceu e se submeteu à vontade de Deus. Que em meio às nossas dores, que em meio às nossas perdas, o nosso coração possa ser um coração totalmente submisso à vontade do Senhor. Que somente a vontade do Senhor reine e governe a nossa vida. Porque nós fomos criados por um propósito. Jesus veio por um propósito. E nós também temos um propósito aqui nessa terra. E para que nós venhamos cumprir o propósito a qual o Pai
designou para mim e para você, é preciso que nós tenhamos uma vida de submissão. Sempre que a vontade do Senhor esteja acima da nossa. Amém? Querido, segundo tópico. Jesus se encontrou sozinho. Ele levou seus amigos ali para orar com ele. Por quê? Porque quando a gente está passando por um momento difícil, né? A gente quer ter o quê? Pessoas do nosso lado, não é verdade? A gente quer ter uma palavra de conforto, a gente quer que alguém nos ajude em oração, nos interceda por nós. Jesus levou eles lá porque Jesus sabia que a hora estava chegando. E todos precisavam estar preparados, porque a palavra iria se cumprir. Mas o que aconteceu? Aqueles homens falharam. Aqueles homens dormiram. No momento em que Jesus mais precisava que aqueles homens estivessem ali, ó, atentos, orando, intercedendo, buscando com Ele. Eles falharam. Vão existir momentos, queridos, que nós nos veremos sozinhos. Que nós nos veremos assim, sem ninguém. E aí eu te falo, meu Deus, o que eu faço, pastora? Se prostre na presença do Pai. Se prostre na presença do Senhor. Porque existem momentos que o Senhor quer tratar conosco de forma individual. Existem momentos que o Senhor quer falar conosco no íntimo, no secreto. É só eu e Ele. É só você e Ele. E às vezes a gente procura pessoas como amuletos mesmo. Como bengalas. Para nos ajudar a caminhar. Mas a minha confiança, a sua confiança, ela não pode estar em homens. A nossa confiança precisa estar no Senhor. A nossa dependência precisa estar nele. Ainda que vão existir pessoas que vão caminhar conosco. Que o Senhor levantará para ser instrumentos nas mãos de Deus para nos abençoar, para estar ao nosso lado. Mas a nossa dependência não pode estar em homens. A nossa dependência sempre precisa estar em Deus. Amém? Amém. Uma vida de propósito gera dependência. Quando Jesus ora, ele reconhece que tudo estava nas mãos do Senhor. Por isso ele se prostra diante da presença do Senhor. Ele queria ter um momento com o Pai, porque ele sabia que aquela angústia, aquele sofrimento que ele estava sentindo, era só na presença do Senhor que ele podia receber o alívio da alma dele. Queridos, vão existir momentos que a gente precisa se prostrar, que a gente precisa ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Sabe? Antes de eu ir para o terceiro tópico, eu queria compartilhar com vocês um breve testemunho. Há uns 3 meses atrás, eu descobri que o câncer da minha mãe tinha ido para a cabeça. E a médica disse assim, olha, quando vai para a cabeça, não tem muito tempo. E eu não sei se você deve falar para sua mãe ou não. Mas assim, eu queria te falar que para Deus nada é impossível, mas que você curta a sua mãe o máximo de tempo que você puder. E eu todas as noites, eu ia dormir chorando. E eu entrava lá no quarto, a Teodora já estava dormindo,
E ali eu começava a chorar, o Samuca ficava ali comigo. E eu ficava ali chorando, porque eu não queria contar para minha mãe. Mas também aquele fardo estava pesado para mim. E eu lembro que em uma noite eu fiz uma oração. E eu dizia assim: Senhor, que sempre a sua vontade seja feita na minha vida. Porque o bem maior que eu tenho é o Senhor. Mas eu não sei nem se eu posso te falar isso, mas eu vou falar, Senhor. O Senhor, eu sou filha única. E o Senhor levou o meu pai. E agora o Senhor vai me tirar minha mãe. Eu tenho primos. Eu tenho muitos primos. Eu tenho muitos tios. Mas mãe e pai, eu só tenho um. Eu não tenho irmão. Eu acho que o Senhor, eu não sei, eu acho que o Senhor podia rever os seus pensamentos. E eu orei aquilo, queridos, de sinceridade do meu coração, porque o Senhor já sabia tudo que estava no meu coração. E passou. Eu ia no médico, o doutor falava: sua mãe teve isso? Não. Ela teve aquilo? Não. Ela teve isso? Não. E eu falei: nossa. Eu orei e eu bloqueei Deus de falar comigo. O Senhor está chateado comigo porque eu estou pondo a minha vontade na frente dele. E aí, Deus não falou mais nada, sabe? Assim, eu sabia, mas o Senhor ficou em silêncio. E aí, agora, nesses últimos dias, eu fui um dia, levantei de manhã e fui dar banho na minha mãe. E no banho ela falou assim: eu sonhei com você essa noite. Eu falei: o que a senhora sonhou? Ela falou assim, que já era a chegada, a minha hora de ir embora. E você chorava e você dizia que não, que você não queria ficar sozinha. Eu respirei e eu não falei nada para ela. Aí eu terminei de dar banho nela, dei remédio e deitei ela e fui para a cozinha fazer as minhas coisas. Ali na cozinha eu despenquei. Eu falei: Senhor, o Senhor ficou todo esse tempo em silêncio porque o Senhor quis usar a boca da minha mãe para falar comigo, né? Deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu quero te pedir perdão pela minha oração. Eu sei que eu sou humana, eu sei que eu sou falha, mas eu não quero a minha vontade. E a minha mãe está sofrendo, e eu estou sofrendo em ver a minha mãe na situação que ela está chegando. Então, Senhor, não tem problema eu ficar sozinha não, tá? Eu sei que eu estou sem pai, eu estou sem mãe agora, mas não tem problema não. Eu quero que a sua vontade seja feita, viu? Então o Senhor pode levar ela. Eu não quero que nenhuma oração minha esteja presa no mundo espiritual, impedindo que eu desfrute do melhor do Senhor, ou outras pessoas desfrutem do melhor do Senhor. E é isso, Senhor. E chorei muito. E no momento que eu estava chorando, queridos, o Espírito Santo falou ao meu coração: você não está só. Eu sou o seu pai. Eu estou com você. Você não é órfão. E veio um louvor no meu coração que dizia assim: Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. E aquilo me gerou, eu não sei te dizer, parecia que eu tinha sido arrebatada. Eu peguei, abri o celular, porque eu ia procurar esse louvor para eu baixar, para eu ouvir. E quando eu fui ligar o celular, uma irmã tinha me mandado esse louvor, né? Uma irmã assim, de longe, que ela não tinha muito contato comigo, faz 6 meses que eu não vejo ela, e ela me mandou.
E eu falei, não acredito. E naquele momento eu comecei a chorar. E naquele momento, eu creio, queridos, que eu tomei posse da paternidade de Deus na minha vida. Eu tomei posse do Senhor como meu Pai. E eu comecei a olhar para as circunstâncias de uma forma diferente. Por quê? Mesmo eu sendo pastora, mesmo eu estando na frente, mesmo eu sendo casada, mesmo eu tendo minha filha, mesmo eu entendendo que o meu pai morreu, ele foi para a glória e ele tem uma eternidade com o Senhor, o meu coração não estava totalmente dependente a Deus, porque essa dependência no Senhor, nós adquirimos ela dia após dia, através de cada circunstância, através de cada desafio. Mas naquela manhã, eu entendi e eu recebi a paternidade do Senhor e eu tomei posse. E eu falei assim, Senhor, eu amo a sua casa. A hora que veio essa pedacinho dessa música, eu amo a sua casa. O Espírito Santo falou assim, ó, é lá que você vai receber o seu combustível para você permanecer até o dia que Jesus vier te buscar. É ouvindo a palavra, é recebendo a porção. Você não vai ter os seus pais para você ir na casa deles todos os dias, todos os domingos, mas para você ir almoçar, né? Porque muitas vezes eu me prendia quando eu morava na minha casa e eu ia visitar os meus pais. E eu falava, nossa, como era gostoso levar eles, para eles ver a Teodora, brincar com a Teodora. E naquele momento o Senhor falou assim, ei, não é tempo para você se prender ao passado, as lembranças que se passaram, isso é para você guardar no seu coração, mas é tempo da gente prosseguir, é tempo de você avançar, é tempo de você viver o propósito. Eles estão guardados, mas você ainda tem propósito para cumprir. Então marche, então ande, então avance, então olhe para mim. Porque eu sou o teu Pai, eu estou contigo, eu te fortaleço. E aí, eu tomei posse disso. Então, igreja, eu não sei se todos aqui que estão aqui, ou você que está me assistindo, você tem o seu papai, você tem a sua mamãe, ame, curte, honre. Porque o que eu pude fazer para o meu pai, para minha mãe, eu creio que eu fiz, eu dei o meu melhor. Eu muitas vezes renunciei à minha vida para cuidar deles. E não me arrependo, faria tudo de novo. Mas o dia que o Senhor os recolheu, o Senhor os guardou, há um propósito ainda para eu cumprir e fazer aquilo que o Senhor tem para eu fazer. Então, se você tem seus papais, curte, ame, abrace, perdoe. Às vezes eles falam coisas que magoam, né? Porque minha mãe falava para mim. Às vezes ela até falava assim que eu dava pão murcho para ela. Mas era a cabecinha dela. E às vezes a gente se prende a isso. Às vezes a gente fica triste com isso. E a gente vai embora sem conversar. Magoado. Né? Bloqueia. Então ame, curte. Mas a sua dependência não pode estar nos seus pais. A sua dependência não pode estar no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos. No seu chamado. A nossa dependência tem que estar somente no Senhor. Somente nele. Amém? Querido. Terceiro, no Getsêmani, a verdadeira identidade de Jesus foi revelada. Aqueles homens chegaram lá para prender Jesus. Jesus em nenhum momento, ele negou que ele era Jesus. Ele realmente se identificou. E por isso os prenderam. Você sabe qual é a sua identidade? Se você não sabe, eu quero te falar hoje. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E você precisa tomar posse dessa paternidade.
Você precisa tomar posse dessa verdadeira identidade. E diante dos medos, diante das perdas, a sua identidade, ela não pode ser perdida, mas ela tem que ser revelada. Eu vim aqui hoje pregar, não porque eu sou melhor que ninguém, porque eu não sou nada, é tudo do Senhor, tudo é para Ele. Mas eu só vim hoje, porque a hora que eu já estava pensando em mandar mensagem para a Suzy, para falar que eu não ia vir ontem na reunião, e mandar uma mensagem para o pastor, né, que hoje eu também não viria, o Senhor trouxe à minha memória a paternidade dele. Aquilo que ele fez comigo naquele domingo de manhã, quando eu estava me sentindo órfã, quando eu estava me sentindo sozinha. Ele falou: ei, filha, ei, desperta. Você vai sim, porque a sua dependência está em mim, e eu te fortaleço. Então levanta e anda. E aí eu falei: então eu vou. E por isso eu estou aqui, para a honra e para a glória do Senhor. Então, diante das circunstâncias, diante da adversidade, tenha convicção, igreja, da sua verdadeira identidade. Nós somos filhas de Deus, nós somos filhos de Deus. O nosso Pai, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade para mudar qualquer circunstância na nossa vida. Sabe? Ele tem o poder de dar vida e de dar a morte. O dia que o Senhor falar é o dia, é o dia. Mas se Ele não falar, amém. Mas Ele tem toda a autoridade no que Ele falar. E nós precisamos tomar posse dessa paternidade. O meu pai é dono de tudo, o meu pai pode tudo. Então, se Ele pode, eu também posso, porque eu estou nele. E eu vou permanecer inabalável, eu vou permanecer constante, eu vou permanecer firme, eu vou vencer. Não importa o Getsemane que eu tenha que enfrentar. Não importa se eu tiver que ser esmagada como uma azeitona. Mas eu vou vencer, porque o meu Pai é quem me fortalece. E aí, queridos, semana passada, eu já estava vivendo esse processo da entrega. E eu estava no carro, né? Dirigindo. Por quê? Porque quando Deus falou comigo que era para eu entregava minha mãe todo dia. Porque cada dia que passava mais assim, eu falava assim: eu não entreguei ainda, então eu vou entregar. E aí eu começava a falar: Senhor, se tem alguma oração que eu orei meio esquisito, o Senhor me mostra, que eu quero consertar as minhas orações. E aí, o Senhor me fez lembrar da primeira renúncia que eu vivi. A primeira perda que eu tive. E a primeira perda foi... Um dia eu estava pregando sobre Isaac, sobre Abraão e Isaac. E o Senhor disse para mim que Ele não queria a minha promessa, né? Ele não queria, mas Ele queria que eu entregasse as minhas promessas a Ele para que Ele cuidasse. Então, quando eu sofri o meu primeiro aborto, aquilo me gerou muita dor, muito sofrimento. E eu, mesmo tendo pouco tempo, eu amava aquele bebê, eu já tinha sonhos com aquilo. E quando o Senhor pediu que eu entregasse o bebê, foi um momento de renúncia, foi um momento de muita dor. Mas eu falei: Deus, eu quero que isso seja leve aos meus olhos, ao meu coração. Então eu não quero ficar com ciúmes das amigas minhas que estão grávidas e eu não estou. Então eu quero realmente ficar em paz e saber que o Senhor tem o melhor. E eu vivi aquela entrega. E depois, no tempo certo, o Senhor me abençoou com a TT. E que foi a realização do sonho do Senhor. Depois, eu comecei a passar por uma crise no meu casamento. Eu e o Sassa não estávamos muito bem, né? E a gente passou por um desafio muito grande, né? E naquele momento, eu entendi.
de Deus que eu precisava entregar o meu casamento ao Senhor. Que quem cuidaria do meu casamento era o Senhor. E que eu precisaria aprender com o Senhor a cuidar do meu casamento. Porque da maneira com que nós estávamos fazendo, não tinha nada a ver com o Senhor. Por isso não estava dando nada certo. E foi um momento também de grande dor, de um momento assim, não falo que é igual de Jesus no Getsêmani, mas foi um momento de muita angústia. Mas ali, o Senhor restaurou o amor, o Senhor restaurou o respeito, o Senhor restaurou o nosso casamento. Depois, o Senhor me mostrou que eu precisava renunciar ao meu chamado pastoral e entregar, ficar no banco um pouquinho, porque o Senhor não queria que eu andasse para um lado, Samuel para o outro. O Senhor não queria que eu estivesse à frente, ele atrás, mas o Senhor queria que nós dois caminhássemos juntos, para que a ordem de Deus fosse estabelecida no nosso casamento. E que o meu primeiro ministério é a minha casa. Antes de ser o meu ministério pastoral, era a minha casa. Antes de eu ser a pastora Lídia, eu era a Lídia, esposa do Samuca. Então, eu precisei ir para o banco e fazer a vontade do Senhor. E ali, o Senhor levantou Samuel, nos colocou juntos para voar. Depois, veio o momento da perda do meu pai. Foi um momento também de muita dor, como a maioria sabe. Mas foi um momento que o Senhor disse para mim: filha, eu não estou curando ele fisicamente, mas eu estou curando ele, a alma dele. Porque vale mais para mim a salvação dele do que a cura de uma enfermidade. Por isso eu estou salvando ele, eu estou te presenteando com isso. Depois, tive que passar por um desapego, desprendimento na minha vida profissional. A ponto de eu chegar ao Senhor e dizer: Senhor, eu entrego essa área da minha vida. Eu não sei se é para eu continuar sendo fisioterapeuta, se é para eu continuar trabalhando na estética, ou se é para eu fazer outra coisa, ou se não é para eu fazer nada. Então, eu quero que o Senhor me mostre. Foi um momento também de renúncias, mas foi um momento a qual a vontade do Senhor reinou. E o Senhor me trouxe um novo tempo sobre a minha vida. E agora, a morte da minha mãe, que também foi um momento de muita dor, né? Tem sido, mas eu creio que o Senhor tem me confortado dia após dia, porque Ele tem me ensinado a depender dEle. E olha que lindo, e o Senhor foi me trazendo essas renúncias na minha mente enquanto eu dirigia. E lá o Senhor me deu uma frase. E é por isso que eu contei para vocês toda essa história minha, viu? Porque eu queria compartilhar com vocês essa frase que o Senhor colocou no meu coração. Porque se você tiver, ou se você já passou por algum momento de perda na sua vida, por um momento de angústia, por um momento de solidão, por um momento que você precisou renunciar a algo, querida, eu quero que você receba essa frase que o Senhor trouxe ao meu coração como consolo no seu coração. O Senhor não estava me tirando a promessa. Quando o Senhor tira algo de nós, Ele não está nos tirando a promessa. Ele está me provando para que a promessa não tire o lugar dEle no meu coração. Em nome de Jesus, que as nossas promessas, que as pessoas que a gente ama, que o nosso chamado, que nada roube o lugar de Deus na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. E cada prova que o Senhor permite que eu e você venha viver, não é porque Ele está nos tirando a promessa, mas é porque Ele está nos provando, para que um dia essa promessa não roube o lugar dEle no nosso coração. Amém? Queridos, que nós sejamos todos os dias fortalecidos, que nós venhamos todos os dias permanecer no propósito do Senhor. Você nasceu para cumprir um propósito. A nossa vida é baseada debaixo de um propósito. Então não saia do propósito. Ainda que doa às vezes esse processo de esmagamento,
esse processo de aperfeiçoamento. Assim como nós cantamos, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não estou falando que viver com Jesus é uma vida só de sofrência. Não é, não. É muito mais que ser feliz. Sabe? Porque às vezes as pessoas falam para mim assim, Lídia, você está ainda no processo de... tipo, sua ficha não caiu. Eu falo, não é, querida, isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo. E nós, igreja, nós só iremos conseguir trazer esse avivamento de geração em geração, se a nossa dependência estiver no Senhor, se o nosso coração estiver totalmente voltado a Ele. Então não se prenda às coisas dessa terra, não se prenda às promessas, não se prenda aos sonhos, mas se prenda no Senhor. Lance o seu coração no Senhor. Entregue a sua vida a Jesus. E deixe que Ele cuide de você, que Ele cuide do seu futuro. E eu tenho certeza que o seu futuro será mais do que feliz. Amém? Queridos, eu queria que você fechasse seus olhos. Se você quiser colocar-se de pé, eu te convido a se colocar de pé. No começo da palavra, o nosso maior incentivador tem que ser Jesus. Quando eu olhei para essa história do Getsêmani, essa passagem linda, maravilhosa, mas um momento que Jesus viveu muita angústia, Jesus sofreu ali, sabe, abatido, triste, angustiado, porque ele sabia que era chegada a hora, mas ele não deixou que isso interferisse na submissão dele a Deus. Ele não deixou que ele se tornasse dependente do Pai. Ele sabia que a hora era chegada. Por isso ele se prostrou. Mesmo todos deixando ele sozinho. Não orando com ele, não vigiando com ele. Ele estava ali pelo Pai. Ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Então, ainda que aos teus olhos as coisas não saiam da maneira com que você esperava, ainda que aos teus olhos algumas perdas possam ser irreparáveis, queridos, dependa do Senhor. Não deixe que a sua promessa roube o lugar de Deus no seu coração. Não idolatre pessoas, não idolatre promessas, não idolatre os sonhos. Mas adore a Deus. Se submeta em fazer a vontade do Pai. E tome posse da paternidade do Pai nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada vida que está nos assistindo aqui nesta noite. Por cada irmão que está aqui no culto presente, Senhor. Eu não sei qual foi a trajetória deles, eu não sei quais são as lutas, eu não sei quais são as perdas, eu não sei se eles talvez se encontram no Getsêmani espiritual. Se talvez eles se encontram num processo onde eles estão sendo esmagados, estão sofrendo, Senhor, por alguma renúncia, por alguma opressão, eu não sei, mas eu sei, Senhor, que aqueles que confiam em Ti, que permanecem em Ti, não serão abalados, não serão destruídos. Então que nesta noite, Senhor, este testemunho, esta palavra, possa gerar nos nossos corações, Senhor, uma total dependência em Ti. Senhor, que o amor pelo Senhor, pela Tua palavra, venha crescer mais nos nossos corações. Que a gente venha começar, Senhor, a desejar mais de Ti. Desejar Te conhecer mais, desejar ter a coragem que o Senhor teve. E para viver o novo é preciso ter coragem. Para desfrutar de voos altos é preciso ter coragem, é preciso se lançar sem reserva, sem medo, por inteiro. Então, em nome de
Jesus, que cada um que está ouvindo essa palavra possa ter nessa noite uma total entrega ao Senhor. Aviva-nos, ó Deus, aviva-nos, Senhor, nesta noite. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos refletir a Tua glória. Nós não queremos mais ser cheios de nós mesmos, cheios das nossas vontades, cheios do nosso querer, mas nós queremos viver a Tua vontade acima da nossa. Então reina, Senhor, reina sobre nós, reina sobre as nossas vontades, reina sobre os nossos desejos. Conforta os corações feridos, conforta os corações abatidos, conforta aqueles que estão enfraquecidos. Dá força, Senhor, ao fraco, dá ânimo ao cansado, dá saúde ao doente, Senhor. Traz libertação aos cativos. Mas acima de qualquer coisa, nos aviva-nos para cumprir a Tua vontade, para cumprir o Teu propósito. E que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor seja somente Teu, porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nós possamos louvar ao Senhor com o nosso coração totalmente rendido em cumprir a vontade dEle. Amém? Viva uma vida de propósito.